Graças e paz, irmãos, um bom dia aos amados. Nesse momento, estamos aqui adentrando aí ao lar dos amados que estão aí ligados, esperando esse momento para estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus. E eu quero agradecer a Deus por mais um dia. Já fiz meus agradecimentos, aqui na minha página do Facebook, 30 dias de agradecimento a Deus também. Porque eu creio que nós temos muitas coisas para agradecer, nós temos mais para agradecer do que para pedir ou para até, na verdade, não murmurar, porque o crente não deve murmurar, mas coisas que nós não estamos ali satisfeitos, E eu vejo que quando nós paramos e pensamos em tudo que nós temos que agradecer, nosso coração, ele muda, o sentido. Nós temos, assim, uma satisfação, que é aquilo que as pessoas estão tentando encontrar no mundo, uma satisfação que não pode ser alcançada, porque elas estão sempre correndo atrás de algo lá fora e nunca estão com seus corações satisfeitos. E um coração agradecido a Deus é um coração satisfeito, é um coração que verdadeiramente está feliz com Deus, feliz com as coisas que Deus tem lhes dado e sabe que pode confiar nesse Deus maravilhoso. Essa manhã eu quero compartilhar com você um texto do livro de Juízes, é o livro que eu estou lendo agora no momento, nas minhas manhãs devocionais, e aquilo que tem me chamado a atenção eu transformo em uma devocional particular primeiro, e depois eu compartilho com os amados. Espero que essa experiência esteja edificando a vida de todos os irmãos aqui da igreja de Osório, de Capão da Canoa, e também de todos os amados irmãos aí, amigos, que estão conosco participando dessas manhãs devocionais. O texto se encontra em Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo 7. Eu vou pedir que você leia comigo. Eu quero dar ênfase ao versículo de número 2, mas eu quero ler o capítulo 7, Eu quero ler esse capítulo 7 até um certo trecho, para nós podermos pegar aqui e entendermos bem o tema dessa manhã. Juízes, é o 7º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus na minha versão aqui da King James. Ao raiar do dia, Jerubaal, isso é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto da fonte de Harod. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: esse povo ainda é muito numeroso. Faze-os descer à beira da água, e lá os provarei. Para ti, aqueles de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água, e o Senhor lhe orientou: separa todo aquele que beber a água, lambendo como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos, e entregarei Midian nas suas mãos, que todo o resto do exército retorne para suas moradias.
Assim, Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles no vale. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa manhã, pela orientação que o Senhor deu ao meu coração pela manhã nesta palavra. E quero te pedir, meu Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de meus irmãos, sobre a vida de cada um que está ouvindo, vendo, Senhor Deus, esse momento devocional nessa manhã. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados e nos dá a visão do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, eu fiquei espantado quando li esse texto, porque o nosso Deus, ele faz coisas muito estranhas, muitas vezes, né? Ele faz coisas estranhas. É estranho o que Deus muitas vezes faz. É fora de qualquer tipo de lógica humana. E tem que ser assim. E parece que Deus é especialista nessas coisas. Eu estava aqui lembrando aqui, né? Deus convoca um homem que está lá dentro de uma caverna, que saía simplesmente para malhar o seu trigo, para ficar pelo menos ali um alimento para ele e para sua família, porque os midianitas tinham tomado Israel, estavam sujeitando a Israel já há mais de 40 anos, devido aos pecados do povo. O livro de Juízes sempre fala isso, o povo se colocando em escravidão, porque desobedeciam a palavra de Deus, porque faziam as coisas que Deus não queria que eles fizessem, e o Senhor permitia muitas vezes a escravidão deles, até que eles suplicavam a Deus, e Deus misericordiosamente, amorosamente, sempre ia em socorro deles. E nós vemos aqui que Deus vai lá, escolhe Gideão, chama Gideão, diz para ele ir na força dele, manda um anjo para ele, e diz que vai libertar Israel, e Gideão diz: olha, mas eu sou o menor, né? A minha tribo é a menor de Israel, a minha tribo é a tribo de Manassés, e eu ainda, além de participar da tribo, da menor tribo de Israel, eu ainda sou, a minha casa é a menor das famílias que tem em Israel. E o Senhor diz para ele: não, mas é você que eu quero. Mostrando que Deus, ele escolhe, geralmente ele escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Aqui está se cumprindo aquilo que nós vemos na Bíblia acontecendo. Então Deus chamou aquele homem para ele juntar um grande exército para ir para a batalha. Ele ia lutar contra uma multidão. Diz o texto, se você continuar lendo um pouquinho mais à frente, que os midianitas se juntaram com os amalequitas. E eles eram como gafanhotos, diz que eles estavam naquele vale, espalhados ali com milhares de camelos, milhares de pessoas ali, tendas, eram como gafanhotos ali. E ali Jerubaal, né? Ele recebeu esse nome porque ele destruiu o altar de Baal que estava ali na sua cidade. Gideão, ele junta um número de homens considerável também, 32 mil, mas não era muito pouco diante da multidão que estava contra ele. 32 mil homens. A lógica é essa: eu vou arrumar uma quantidade maior de pessoas para fazer essa luta, eu tenho que lutar, eu não posso lutar com pouco povo, vou levantar quantos eu puder levantar aqui, que estiver comigo. E ele conseguiu levantar 32 mil homens que passaram junto com ele naquela montanha, olhando para aquele vale. E o Senhor pede para ele algo estranho. Pede para ele, na verdade, lançar fora, abrir mão dos recursos que ele havia levantado. Mas por que isso? Por que Deus falou isso para Gideão? Porque Deus estava preocupado com uma coisa muito importante, que está no versículo de número 2, que é o meu tema nessa manhã. O Senhor diz na sua palavra, para nós lembrarmos, no versículo 2, marque na sua Bíblia: então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos. Teria que ser o contrário, né? Então, Gideão, que bom que você levantou esse tanto de homens.
Não, mas diz que Deus olhou para aquele número de pessoas e falou, não, tem muita gente aí, Gideão. Ele é numeroso demais. E qual era a preocupação de Deus? Para que eu entregue Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Deus não queria que o seu povo pensasse, cogitasse que foi a força deles, que foi a estratégia militar deles, que foi a quantidade de povo que eles juntaram que deu a vitória para eles, que foi a coragem deles, que deram aquela vitória a ele. Deus, na verdade, então, o tema dessa manhã nosso é que somente a Deus pertence toda a glória de nossas vitórias. Eu sei que você tem obtido vitórias, né, nas tuas lutas, nas tuas pelejas com Deus, no sentido de estar pelejando a vontade de Deus em sua vida. E você tem obtido vitórias. Não são somente derrotas nas nossas vidas. Pelo contrário, a nossa vida ela está repleta de vitórias. E o que nós temos que entender nessa manhã é que o Senhor, Ele deseja que você jamais se glorie nisso, pensando que foi algum tipo de habilidade que você tem, ou algum tipo de recurso que você possui, para você chegar aonde você chegou. Porque a Deus somente pertence toda a glória de nossa vitória. O que Deus quer que a igreja entenda, e sempre quis que o seu povo entendesse, e a grande preocupação de Deus sempre foi essa: eles precisam entender que a vitória vem das minhas mãos, que sou eu que conduzo a batalha, que sou eu que trabalho nos corações para que os corações sejam fortalecidos. Talvez Gideão também estava confiante ali, naquele grupo grandioso que estava ali. Anteriormente, Gideão fez 3 provas com Deus, pediu 3 provas a Deus. E Deus agora também estava requerendo de Gideão, fazendo com Gideão algumas provas. Muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, eu não vejo nada de errado em Gideão ter feito aquelas provas com Deus. E tanto que Deus não repreende Gideão. Aqui na Bíblia nós não vemos nenhuma repreensão dizendo: Gideão, você é um homem sem fé. Não, mas Deus misericordiosamente, amorosamente, conhecendo Gideão, conhecendo a fraqueza dele, conhecendo as suas limitações, porque Deus conhece as nossas limitações. Deus permitiu que ele fosse provado. Gideão pegou um novelo de lã e pediu para Deus, disse: se tu estás comigo mesmo nessa batalha, é o seguinte, que o orvalho caia aqui nessa noite, eu vou deixar esse novelo de lã aqui, e só ele fique seco, e todo o campo fique molhado. E diz que Deus falou que assim seja, e colocou ali, e o novelo de lã estava seco no dia seguinte. Anteriormente a isso, antes dele ir para a batalha, ele queria ter certeza de que era Deus que estava falando com ele. E ele estava fazendo Deus, colocando Deus à prova. Isso é um pecado, na verdade. Porque a palavra de Deus diz: não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Nunca colocarás o Senhor teu Deus à prova. Jesus disse isso para o diabo. Está escrito: jamais colocará o Senhor teu Deus à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, depois ele pede para Gideão, ele falou: bom, isso deve ter sido algum fenômeno que aconteceu aqui, eu ainda não tenho certeza que é Deus que está falando comigo. Então, ele pega aquele novelo de lã e fala: bom, agora, Senhor, que só esse novelo fique molhado e aqui fique tudo seco. E o Senhor falou que assim seja. E no dia seguinte, diz que ele foi lá, pegou o novelo, espremeu o novelo e encheu uma taça com o orvalho da noite que se formou somente naquele novelo de lã, enquanto todo o campo estava seco. 2 provas com Deus. E aqui o Senhor vem e faz 2 provas com Gideão. Primeira prova que o Senhor fala para Gideão: tem muito povo contigo. É o seguinte: você vai falar aqui que quem tiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Dispensa os tímidos, os covardes. Então nós entendemos, em primeiro lugar,
que a Deus somente pertence toda a glória de nossas vitórias. E muitas vezes Ele nos fará abrir mão de nossos recursos. Ele nos fará abrir mão daquilo que nós estamos confiantes, daquelas coisas que nós contamos. Bom, eu vou poder fazer determinada coisa, eu vou realmente atender essa vontade de Deus, mas eu tenho os recursos para fazer isso. Deus está me pedindo e os recursos já estão nas minhas mãos. Não. Deus não quer, muitas vezes, que você disponha dos recursos, não. Ele quer que você entenda que a dependência dele, a dependência de você é dele. Então, muitas vezes, esses recursos, ele vai pedir que você abra mão dessas coisas. Eu lembro tão bem, essas coisas, como eu disse para vocês, são devocionais particulares, irmãos. Eu estou compartilhando com vocês experiências. Eu lembro de quando nós arrumamos as nossas malas em São Paulo para vir para o Rio Grande do Sul. Eu vim pensando em todos os recursos que o Senhor me deu para plantar uma igreja aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Capão da Canoa. Eu falei, o Senhor me deu a habilidade de cantar, de tocar instrumentos, o Senhor me deu a habilidade de falar, de interpretar a Bíblia, o Senhor me deu a habilidade de ler nas línguas originais, de traduzir, o Senhor me deu a capacidade de me formar, e me dar uma boa formação. Eu tenho todos esses recursos. E eu vim confiante também nesses recursos. Confesso que vim confiante, nós confiamos. Tudo veio de Deus, quando Deus me deu para utilizá-lo. Eu vou utilizar isso e será um sucesso. E para minha grande tristeza, eu tive que aprender, reaprender, porque nós estamos sempre reaprendendo. Eu tive que reaprender novamente que todos aqueles recursos que eu tinha, que serviam naquele contexto, nesse novo contexto, não tinha valor nenhum. Deus estava fazendo algo novo em minha vida, na vida da minha família, e Ele está fazendo isso com você hoje. Ele está fazendo com a igreja de Jesus hoje. E talvez nesse momento você olhe e veja que parece que a igreja está perdendo os seus recursos. Alguns irmãos estão indo embora, outros já se aborreceram e foram embora. E às vezes nós estamos aqui pensando, puxa, estamos perdendo os recursos, estamos perdendo as pessoas. A igreja não pode ficar mais fechada, o templo não pode ficar muito tempo fechado, porque senão as pessoas vão desanimar e elas vão embora. Mas veja que Deus muitas vezes, como Ele fez aqui com Gideão, Ele nos fará abrir mão de nossos recursos. Por que isso? Porque Ele não quer, Ele não permitirá que nós cometamos esse pecado tão terrível da soberba, do orgulho, e alardeemos por aí que pela nossa própria força o Senhor nos deu as coisas, nos deu as vitórias. Então, atrás de toda vitória, quando a vitória vem, só tem um lugar que nós sabemos que veio essa vitória. Só tem uma pessoa que nós podemos glorificar pelas vitórias em nossas vidas. É o nosso Deus. Eu venci porque Deus estava comigo. Eu venci porque Deus desbaratou os inimigos. Eu venci porque o Senhor fez com que eu obedecesse a sua voz e fizesse a sua vontade. Então, nesse momento, Ele nos fará às vezes abrir mão de nossos recursos. Aqui ele fala para Gideão. Gideão, fala isso. Quem quiser ir embora, os covardes, quem não está com coragem para fazer essa batalha, pode ir embora. E diz o texto aqui que 22 mil homens decidiram partir. Ele estava com 32 mil homens ali. 22 mil homens decidiram partir e ficaram apenas 10 mil. Eu me coloco no lugar de Gideão agora, nesse momento. Eu queria que você parasse e pensasse que você estivesse no lugar de Gideão. Você era o general naquele campo de batalha. E o Senhor fala para você, olha, faz essa declaração aí e não faça nada, deixa eles irem embora. E 22 mil homens foram embora. Você imagina? Você já parou para pensar que prova de fé foi essa que Deus estava fazendo com Gideão? Gideão estava provando a Deus ali, agora Deus estava provando Gideão.
se Gideão verdadeiramente estava entregue, estava com convicção de que era Deus que estava falando com ele. Às vezes o Senhor vai tirar os nossos recursos, irmãos, e ver, não para ele saber, porque ele já sabe tudo, mas para nós sabermos se sem os recursos nós ainda continuamos confiando nas mãos dele. Se nós ainda estamos confiantes na mão de graça e de misericórdia de Deus. O Senhor está tirando recursos de muitas pessoas com esse coronavírus que está acontecendo agora. O Senhor está tirando os recursos da igreja. O Senhor está tirando recursos do seu povo. E aqui vai aparecer agora os tímidos, os covardes, e vão se retirar. Não vão continuar no campo de batalha. Não continuarão lutando as lutas do Senhor. Mas por que o Senhor está fazendo isso? Para mostrar não somente aquele que está ali no campo de batalha, que vão ficar no campo de batalha, que Deus está naquele negócio com eles, mas também mostrar para aqueles que se retiraram qual é a condição dos corações deles, que não há honra para eles, que não perseveraram. Deus também estava tratando com aqueles 22 mil, mostrando que eles não confiavam, que o coração deles não estava com Deus. Eles não tinham paz, como eu falei aqui ontem. Eles não tinham paz no coração. E quando o homem não tem paz no coração, como eu falei ontem, ele perdeu a confiança em Deus. E Gideão viu 22 mil homens indo embora. Ficou 10 mil. Ele falou, bem, ainda com esses 10 mil, com certeza, com esses 10 mil vai ser mais difícil. Mas eu acredito que ainda dá para a gente fazer um estrago ali no campo de batalha. Foi quando Deus vem com a segunda prova para Gideão. 2 provas no novelo de lã, né? E agora 2 provas que Deus faz a Gideão. Contudo, o Senhor voltou a falar a Gideão. Esse povo ainda é muito grande. Ele é muito numeroso. Faz-o descer à beira das águas. E ali ele fala, aquele que ajoelhar e beber, sugando a água no Jordão, esse você separa. E aquele que ajoelhar e pegar a água e levar à sua boca, esse você separa. E diz o texto que foram apenas 300 homens que levaram a água à sua boca, com os olhos abertos, ali olhando, vigiando e tomando aquela água. Os outros se abaixaram ali e beberam, como diz ali, como um cachorro lambe as águas. E ali o Senhor falou, agora esses 300 que beberam levando a mão à boca, esses 300 você vai fazer com que eles fiquem aqui. É com esses 300 que você vai lutar e é com esses 300 que eu vou te dar a vitória. Eu fico imaginando como é que ficou o coração de Gideão. A Bíblia diz que ele acreditou, porque ele já tinha feito as provas com Deus e ele sabia que era Deus que estava falando com ele. A partir daquele momento, Gideão estava em paz. Então nós entendemos que a Deus somente pertence toda a vitória de nossas vitórias, porque Ele nos fará, muitas vezes, abrir mão de nossos recursos para que nós não confiemos neles. E Ele também nos revelará o coração daqueles que realmente estão conosco na batalha. Aqueles que estão conosco na batalha, Ele revelará o coração. E Ele revelou, 22 mil foram embora. E agora, Ele conduzirá o servo dele, a nós muitas vezes, a extremos de confiança e fé nele. Era um extremo de confiança aqui. 300 pessoas, de 32.300 pessoas, para vencer uma batalha. Por quê? Porque Deus estava preocupado que o coração de Israel não se ensoberbecesse, que o coração de Israel não pensasse que foi a força do seu braço que deu a eles aquela vitória. Que eles não saíssem alardeando que a sua própria força o livrou. Deus queria mostrar, e está mostrando nesse texto, e mostra para nós nos dias de hoje, que Ele nunca permitirá que nós possamos dizer, sou o que sou
porque me preparei. Sou o que sou porque lutei. Sou o que sou porque fiz determinada coisa, porque perseverei. Mas que eu vos diga, se perseverei é porque o Senhor foi comigo. Se lutei é porque o Senhor estava comigo. Se permaneço no combate é porque o Senhor está comigo. Se eu caio no combate é porque é a vontade de Deus. Se eu estou de pé no combate é porque é a vontade de Deus. Se tenho vitórias é porque é a vontade de Deus. Se perdi alguma batalha é porque é a vontade de Deus em minha vida. Em dar glórias a Deus em todo e qualquer momento. Ele nos mostrará, na verdade, depois desses extremos de fé, de confiança e de fé nele, levou Gideão ao extremo de fé, porque ele estava com 32 mil homens, e agora com 300 homens, e ele diz, olha, é com esses que você vai vencer a batalha. Dentro desse texto também algo muito interessante que eu quero citar aqui. Diz que aquelas pessoas que foram embora, né, retornem para as suas moradias. 9.700 homens voltaram para as suas moradias depois que os outros 22 mil tinham ido embora. E aí Gideão deu uma ordem. E aqui mostra que Gideão estava confiante em Deus. Aqui mostra que Gideão estava na peleja com todo o seu coração em Deus. Versículo 8 diz, assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles no vale. Veja bem, eles ficaram com as provisões dos que partiram ficaram. Os chofares, o alimento, as armas, ficaram tudo ali. Porque quando Deus manda embora, Ele manda vazio mesmo. Ele manda deixar as coisas ali. As coisas que Ele colocou nas mãos daquelas pessoas, Ele deixa ali, fica ali naquele lugar. Para que os verdadeiros guerreiros façam uso das coisas santas de Deus. Para que os verdadeiros guerreiros continuem lutando as pelejas do Senhor, agora sim, na posição de Deus, da forma que Deus quer, e a vitória ela vem. E Ele nos conduzirá muitas vezes a esses extremos de confiança e fé nele. Em quarto lugar, o Senhor, Ele nos mostrará que são bem poucos os que se ajoelham e vigiam ao nosso lado. Eu sei que você tem algumas pessoas que oram com você. Eu sei que tem algumas pessoas que estão com você aí. Talvez você esteja liderando algum grupo da igreja. Talvez você não esteja liderando grupo nenhum, mas talvez você tenha pessoas que estão aí sempre contigo, participando das tuas guerras, das tuas lutas, das tuas batalhas junto com o Senhor. Mas vai haver momentos que o Senhor, Ele mostrará que são bem poucos os que se ajoelham e vigiam ao nosso lado. Todos os dois grupos ajoelharam, mas só um grupo ajoelhou e vigiou tomando água. Os outros, todos eles, ajoelharam-se, se curvaram e beberam, com as suas cabeças baixas. Os outros não, levaram a água à sua boca, com os olhos abertos, olhando, observando. São poucos os crentes que ao mesmo tempo estão orando e vigiando. E são esses que o Senhor está selecionando para o campo de batalha. São esses que o Senhor está colocando na linha de frente. Aqueles que estão orando e aqueles que estão vigiando. E não são muitos, são poucos. Nós estamos percebendo isso nesse momento da igreja. Muitos que começam a orar, mas à medida que a batalha, ela não termina, ela continua, a gente vai ver. Nós vamos perceber quem vai perseverar, quem são aqueles que estão de joelhos verdadeiramente até o fim, orando e vigiando. Alguns ficam pelo meio do caminho, alguns voltam para casa, como ele disse aqui, manda eles de volta para casa, manda eles para casa, mas não esqueçam de uma coisa, vocês que estão partindo, não esqueçam uma coisa, aqueles que estão partindo, você vai deixar os suprimentos. Você vai deixar aqui as trombetas.
Você vai deixar essas coisas. Você vai partir vazio. Sabe por quê? Porque você não precisa dessas coisas. Porque essas coisas são usadas no campo de batalha. Essas peças são usadas somente pelos guerreiros. A armadura só é usada pelos guerreiros. O capacete da salvação só é usado pelos guerreiros. A espada do Espírito só é usada pelos guerreiros. O escudo da fé só é embraçado pelos guerreiros. As sandálias de preparação do Evangelho, elas só são calçadas pelos guerreiros. Porque os escravos andam descalços. A couraça da justiça, ela só é colocada por aqueles que são guerreiros para lutar na frente de batalha para a glória de Deus. Então aqueles que estão partindo, aqueles que estão deixando o campo de batalha, da oração, de todas essas coisas, que se ajoelham mas não vigiam, são poucos que ajoelham e vigiam. Ele nos mostrará, Deus estava mostrando, olha aqui, esses homens, é esses aqui que não estão dispersos, esses que não caíram de cara aqui, que não botaram a sua cara dentro do rio aqui, simplesmente, e não viram mais nada. Não, mas esses não, esses são os prudentes. Esses são aqueles que são prudentes. Eles estão vigilantes, estão bebendo, estão se alimentando, mas estão vigilantes, vendo as coisas acontecerem. E só foram 300. E para fecharmos essa mensagem nesse dia de hoje, a Deus somente pertence toda a glória de nossas vitórias. Em quinto lugar, nós devemos confiar que o Senhor sabe o que está fazendo ao reduzir os nossos recursos. Deus sabia o que estava fazendo. Gideão sabia, olha, eu não estou entendendo nada do que Deus está fazendo. Ele me chama para lutar uma guerra. Eu levanto 32 mil homens. Ele manda 22 mil para casa. Depois ele manda mais 10 mil, mais 9.700 para casa. E me deixa com 300 homens. Eu não estou entendendo a estratégia de Deus. Eu não sei o que Ele está fazendo. Mas eu vou lutar. E se eu tiver que morrer nessa peleja, eu vou morrer para a glória de meu Deus. Eu não sei o que vai acontecer. Mas Ele falou que vai me dar a vitória. E meu Deus não pode mentir. Porque o nosso Deus, Ele não é a favor das estatísticas. Como eu já disse para você aqui todas as manhãs, a fé não tem nada a ver com estatística. A fé começa quando todas as esperanças humanas e toda a força de um braço de carne não tem mais nenhum sentido. A fé começa quando todas as perspectivas humanas já não podem fazer mais nada. E era isso que aconteceu com Gideão. Ele sabia, ele confiou que o Senhor sabia o que estava fazendo ao reduzir os seus recursos. E ele mesmo assim continuou acreditando em Deus, na estratégia de Deus, nos movimentos de Deus, e ele foi para a batalha. Deus precisava mostrar para Gideão que estava com ele. E aqui o texto diz que Gideão, juntamente com mais alguns guardas, ele vai à noite sorrateiramente ao acampamento dos midianitas. Diz o texto no versículo de número 12: os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como os grandes nuvens de gafanhotos. Imagina quantas pessoas eram. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade de camelos que eles ali reuniram. Gideão aproximou-se no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio, bateu com tamanha força numa tenda, ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. E o seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ser outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se. Oh, glória! Ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel com estratégia e bradou:
levantai, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas em nossas mãos. Imagina, 300 homens, uma multidão lá embaixo. O líder volta e fala: olha, fiquem de pé. O Senhor entregou para nós esse arraial. Eu fico imaginando aqueles 300 homens olhando para Gideão. Então, diz que ele repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões de 100. E deu-lhes a cada uma das suas mãos chofares, trombetas e jarros vazios com tocha dentro. E disse, ele lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer. E eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei a vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, trombeta, e todos os que comigo estão, vós também fareis soar os chofares, as trombetas ao redor do acampamento, e bradareis por Iavé e por Gideão. Algumas traduções diz: a espada de Deus e a espada de Gideão. Gideão ouviu que aqueles homens tinham sonhado. Deus deu um sonho. Deus deu um sonho ali, aquele sonho espalhou. Aquelas pessoas interpretaram aquilo: a espada de Gideão vai vir sobre nós. Deus lhes deu a vitória para ele. Então ele grita com aquele povo: espada de Deus e espada de Gideão. Pronto, o coração deles já estava preparado para receber aquilo. Eles estavam entregues. Diz que eles começaram a lutar entre si e foi uma devastação total. Devemos confiar que o Senhor sabe o que está fazendo ao reduzir os nossos recursos. O que Ele deseja? Ele deseja que somente a Ele, nós entendamos, que somente a Ele pertence toda a glória de nossas vitórias. Ele quer que confiemos nele e a Ele demos glória pelas nossas vitórias. A vitória é certa, irmãos, e Ele já deu essa vitória para nós. E quando ela se consumar em Cristo Jesus, naquele grande dia, nós vamos glorificar o nome do Senhor. E agora, nesse momento que estamos vivendo de peleja, a vitória também foi dada a nós. E Deus está desbaratando, quebrando a moral do inimigo, botando o inimigo com medo da igreja, porque ele sabe que a igreja voltará purificada, a igreja voltará purgada, a igreja voltará com os verdadeiros servos de Deus. As que tinham milhares talvez voltem muito reduzidas. As que tinham poucos como a nossa ainda vai voltar um pouquinho mais reduzida. Mas nós teremos uma certeza: ela estará fortalecida no Senhor. Ela estará viva no Senhor, porque foram esses que Deus escolheu para continuar perseverando na batalha do Espírito Santo. Espero que nessa manhã essa palavra tenha falado ao teu coração. Espero que você confie como Gideão confiou. E quando o Senhor mostrar o terror no coração dos inimigos, você possa fazer como ele: ajoelhar-se e glorificar o seu santo nome. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor, meu Deus, nessa manhã nos instrui que toda a minha vitória, que toda a nossa vitória tem a mão do Senhor, e nós não temos motivo nenhum, Senhor, para nos ensoberbecer, para nos engrandecer, Senhor. Não temos motivo nenhum, Senhor Deus, de nos orgulhar e nem de alardear que foi a nossa força, a nossa capacidade que tem nos dado a vitória ao longo dessa vida. Mas é o Senhor, o autor e grande estrategista de nossas vidas, e quem tem nos dado a vitória contra os inimigos. Abençoa o teu povo nesse dia com essa palavra, como o Senhor abençoou o meu coração, e que nós possamos continuar, Senhor Deus, continuar acreditando no extremo, quando mesmo pareça que os nossos recursos estão indo embora. Nós continuemos acreditando que o Senhor sabe o que está fazendo, e coloquemos no Senhor todas as nossas esperanças. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o teu dia. Glorifique ao Senhor, porque
as tuas vitórias que você tem tido vieram das mãos de Deus, e a Ele dê toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um dia especial, cheio do Espírito Santo para você e toda a tua família.